sucateamento da educação, né, os professores insatisfeitos, a estrutura das escolas, elas não acompanharam a modernidade do que nós temos hoje em várias cidades do mundo, e não só do mundo, mas do Brasil, não é? Nós temos exemplos próximos aqui, de Salvador, de cidades da região metropolitana, que a educação vai muito melhor do que o que vai aqui em Lauro de Freitas, não é? Então a gente fica triste com tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente não perde a esperança, né? Eu acho que o que as pessoas têm que ter no fundo é a esperança no coração de que bons projetos acontecerão. Os projetos não podem começar pelos homens e pelas mulheres, eles têm que começar por uma boa ideia, não é? As pessoas têm que estar convencidas de uma boa ideia para que escolham sim o comandante desta boa ideia, não é? Então é dessa forma que eu faço política, é dessa forma que eu acredito. Eu acho que a cidade ela precisa de um bom projeto, não é? Chega de cartas de intenções na época da campanha para agradar segmentos e que na verdade esses agrados eles não se efetivam, né? Não se materializam. Vejam que boa parte dos professores de Lauro de Freitas estava nas ruas pedindo votos para a atual prefeita, não é? E no entanto a educação é que mais sofre nesse momento, não é? Nós já temos aí os 9 anos e 3 meses e durante 8 anos eles ficaram muito chateados com a retirada de benefícios que eles obtiveram na luta durante 8 anos da gestão dela, e ao final ela retirou esses benefícios, retornaram esses benefícios, mas a estrutura da educação, a educação de Lauro de Freitas continua a ser um projeto, não é? E é um projeto que o executivo tem que apresentar. Não adianta só você ficar agradando o segmento, dizendo, não, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, etc. Mas no final das contas, você não tem e não mostra como você vai materializar isso na prática, não é? Chega de mentira, chega de enganação, não é? O que a cidade precisa é de uma boa gestão, não é? De um gestor, de uma gestora que caminhe essa cidade e que leve essa cidade para o futuro. Correto. Gustavo, na sua fala, novamente, porque aqui na Rádio FM, o que a gente faz? Aqui não é uma entrevista do sentido que as pessoas estão acostumadas a fazer com as pessoas que convidam. Sim, sim. A gente não está aqui para refutar a todo momento e por qualquer pretexto. Claro. A gente está aqui quase que uma homenagem ao entrevistado. A gente chama para poder a gente ouvi-lo. Uhum. E isso é muito importante. E quando o entrevistado fala algumas coisas, a gente pega aquilo que o entrevistado está falando e a gente já formula a próxima pergunta, a próxima questão. Isso aí. E você falou uma coisa muito interessante, que foi a questão da educação e saúde de Lauro de Freitas. Todo mundo sabe, aqui até ontem a gente fez até uma participação aqui de um ouvinte, que ela é de Vita Nova, que a filha dela estava 15 dias chegando 10 horas da manhã em casa por falta de merendas. Então, no seu discurso você acabou de falar que a educação está faltando merenda nas escolas do município e também a saúde está ruim. A regulação aí é um problema que a gente está tendo aí há muito tempo. Então o que a gente percebe nisso? Que você ainda está por dentro de tudo que acontece em Lauro de Freitas. Sim, eu moro aqui, né? Então o meu papel enquanto político é ouvir as pessoas. Então eu ando nas ruas, frequento os ambientes sociais de Lauro de Freitas, tenho muitos amigos, né, espalhados pela cidade e que vão me relatando e eu vou vendo. E tem coisas que estão aos nossos olhos, Manuel. Vamos aqui, todo mundo sabe, né, quem mora aqui, sabe da dificuldade, do déficit que nós temos em creches, né, em salas de aula para essas crianças, não é? Muitas vezes a mãe consegue um emprego, mas não tem onde deixar o filho, não é? Então, vamos aqui, você tem uma creche ali na Fortaleza, logo no início da Fortaleza, depois da Igreja Universal, passando a sinaleira do seu lado direito. Essa creche começou a ser construída no segundo mandato da atual gestora. Passou pelo gestor, o doutor, e continua sem funcionar. Meu Deus do céu, o que é isso? O que aconteceu? Ninguém explica, não é? Por que não inaugurou? Não é? Por que essa creche não está funcionando para atender as mães de família de Lauro de Freitas? Então são coisas que você não precisa, saltam aos olhos. Eu vou te dar outro exemplo. A feirinha aqui do centro de Lauro de Freitas. Há quanto tempo essa feira está em obras? Começou na gestão dela, passou pela gestão dele e as coisas continuam lá do mesmo jeito que estão. Aliás, até pior, abandonadas, não é? Outro exemplo, você tem uma unidade básica de saúde na Santa Bárbara, que começou na gestão dela, passou pela gestão dele e continua fechada e abandonada. Inclusive hoje tem um gato de luz. Eu estou dando uma dica aqui para o pessoal da iluminação da prefeitura, que vai lá desligar o gato, porque a prefeitura está pagando a luz que não está consumindo, porque o posto de saúde está abandonado, né? E o povo ainda está pagando a conta de luz de alguém que foi lá e instalou um gato. Quer dizer,
Então são coisas que saltam aos olhos. Você só precisa andar na cidade para você perceber que as coisas de fato não vão bem, não é? Então, assim, o meu olhar é como é o olhar de um munícipe, não é? Que evidentemente é um político e tudo, mas que nesse momento fala como cidadão, não é? E sei da dor das pessoas aqui. Você vai andar no bairro de Vida Nova, por exemplo, que é um bairro dos bairros que mais cresceu, só tem uma creche, mas você só tem uma creche há 16 anos. É um bairro que tem 30 mil habitantes, está indo para 40 mil habitantes, quer dizer, pelo amor de Deus, não é? Quando é que essas coisas vão parar de acontecer aqui, não é? Então é uma cidade que tem uma boa arrecadação, é a 7ª economia do estado da Bahia, tá certo? Mas que, você veja, hoje 62% do que a cidade arrecada está na folha de pagamento, não é? Será que esses empregos estão dando o resultado que a grande parte da população precisa? Será que não seria melhor você enxugar um pouco a folha para sobrar dinheiro para investimentos, para que você tenha condição de melhorar uma merenda escolar? Hoje nós estamos vivendo uma crise econômica no país. Essas crianças muitas vezes vão para a escola para se alimentar. Elas têm que sair de lá bem alimentadas. Não adianta você dar um copo de quissuco com um biscoito creme crack, não é? Ou um copo de leite só, não é? Como ficou aí nas redes sociais, todo mundo comentando, etc. Então, assim, gente, é isso. Eu acho que, volto a dizer para você o que eu disse no começo: gestão, não é? É o bom gestor, é o técnico que vai entrar e que vai botar essa cidade para funcionar, sem se preocupar com a pressão externa, não é? Por empregos, por isso, por aquilo, colocando as melhores pessoas nos cargos. Eu costumo dizer aqui que, você veja, não é uma crítica pessoal, até porque eu não vou dizer o nome, mas você há de convir comigo. Uma unidade de saúde do tamanho da UPA da Itinga, ela tem que ser pilotada por um médico ou por um enfermeiro. Não pode ser pilotada por um contador, não é? Aqui em Lauro de Freitas, eu sempre digo isso para os amigos nas rodas, que a gente fala sobre política, que aqui é o seguinte: é como se você tivesse com um time de futebol, não é? Aí você precisa de um goleiro, aí você contrata um zagueiro para ser o goleiro, e o goleiro vai jogar de centroavante. Quer dizer, não tem, né? Na verdade, as pessoas se preocupam muito em ser atendidas com o salário, né? Aqui o gestor pergunta: você faz o quê? Não, eu quero ganhar 3 mil. Mas peraí, você faz o quê para ganhar 3 mil? Qual é a sua atividade profissional? Não é? Aonde você pode desempenhar uma função que lhe dê a condição de ter um cargo de gerente ou de diretor na cidade? Não é? Então não pode ser só pelo valor do salário, né? As pessoas têm que se qualificar para assumir determinadas tarefas. E às vezes até as coisas não acontecem muito por isso. Porque o olhar só é econômico, não é um olhar também do técnico, né? Daquela pessoa que tem a condição de fazer as coisas acontecer. Porque a cidade, quando vota num candidato, ela não só vota na pessoa, ela vota numa equipe, num projeto, né? E que o gestor tem que escolher os melhores, não é? Não dá para ficar fazendo conchavo político e colocar pessoas incompetentes para gerir os destinos de 200 mil habitantes, não é? Que estão sofrendo muito nas ruas, não é? Você veja que é uma cidade árida, feia, não é? Do ponto de vista, não tem áreas de lazer, as crianças não têm para onde ir, não é? Você não tem praças aqui. Então, assim, você anda no bairro como a Itinga, que é um dos nosso maior bairro aqui, as praças esportivas todas destruídas, não é? O gestor se preocupou em fazer obras que chamassem a atenção, o último gestor. Reformou o estádio. Mas aquele campinho de bairro, não é? Aquelas praças que muitas vezes estão lá num cantinho, mas são utilizadas pela comunidade, todas acabadas. Aqui eu costumo dizer que no final de semana, a grande diversão das famílias é botar uma mesinha na calçada, fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, não é? As crianças ficam brincando no meio da rua. Enquanto a cachaça não pega no pai e na mãe, tá todo mundo rindo e dando risada. Depois que a cachaça começa a pegar, começa a dar esporro na criança. Sai daí, menino! Lá vem o carro! Não sei o quê! Tapa na cabeça, tapa na bunda, bota de castigo. Quer dizer, e essa criança, quando vai pra escola na segunda-feira, tá revoltada, chateada. Por quê? Porque passou um final de semana, né, muitas vezes infeliz do ponto de vista do que seria o lazer para uma criança, não é? Então os problemas sociais são muitos, né? Eu costumo dizer que Lauro de Freitas, enquanto tiver uma política de ação social que a gente não sabe qual é, não é? As pessoas vão ficar sofrendo do mesmo jeito. Porque o que faz a Secretaria de Ação Social de Lauro de Freitas? Qual é o projeto
dessa gestão que diz que se preocupa tanto com o cidadão, tanto com as pessoas, né? Que se fala sempre, não, cidadania, mulheres, quando você vai numa reunião, aí se preocupam sempre com os jargões, né? Bom dia a todos e a todas, bom dia. Aí é uma cidade que não tem creche, que não cuida da mulher, que não tem uma política de ação social para cuidar de quem precisa. E todos e a todas, quais que todos e todas? Porque parece que está falando para o planeta Marte, não é? Porque em Lauro de Freitas, todos e todas não têm direito a nada. Não tem direito a uma vida digna, não tem direito a uma escola boa, não tem direito a um bom posto de saúde, não tem direito a uma política de ação social que seja inclusiva, por exemplo, que a cidade pague, já que não tem creche, já que não tem dinheiro para fazer, que pague uma bolsa para que essas mães de família tenham condição de colocar os seus filhos numa creche particular, por exemplo, não é? Então, se não tem condição de construir escola, que pelo menos alugue salas de aulas decentes, com ventilador, com janela, não coloque as crianças em depósitos, dizendo que está colocando em escola. Não é? Então as coisas têm que ser trazidas para a realidade. Entra gestor e sai gestor, e a sensação que a gente tem é que é um filme, né? Só mudou o personagem, mas o roteiro do filme é o mesmo. A cidade continua do mesmo jeito e cada vez pior. Sim, com certeza. Tem perguntas aqui já. Vamos lá. Bilica News, né? Sim. Ele está em São Paulo agora. Grande figura. Ele está mandando um abraço para você. Manda um abração para ele também. Qual a diferença entre o governo de Márcio Paiva e da prefeita Moema Gramado? Olha, eu acho que a Moema ela usa vermelho e o Márcio usa amarelo, né? Eu acho que é a grande diferença, está na cor. Porque a gestão, se você for fazer uma comparação, do ponto de vista da gestão da cidade, pouca coisa mudou efetivamente, não é? E nós não estamos falando aqui quem mais asfaltou a rua, quem mais pintou meio-fio, se o lixo era recolhido na gestão dele ou dela. Não é isso. São políticas, que são projetos que nós temos que ter. Qual foi a grande transformação que houve na educação em Lauro de Freitas nos últimos 16 anos? Quantas salas de aulas foram construídas? Não é? Nós temos um projeto pedagógico hoje na cidade de Lauro de Freitas que conta a história de outros lugares, de outros estados, que não conta a história. O projeto pedagógico aqui deveria contar a história da própria cidade, para resgatar a identidade cultural dessas crianças, perdidas ao longo do tempo. A cidade foi verticalizada, saiu de 80 mil habitantes, passou para 200. Não é? Tem muitas pessoas que não são mais daqui. Se fala muito assim, não, porque tem que ter o filho da terra, mas o filho da terra hoje são 30% da cidade. 70% são pessoas que escolheram Lauro de Freitas para viver. Não é? E nós temos que nos contar a história da cidade para essas pessoas. Não é? Então você tem publicações, mas a educação é que te dá a chave para isso, que te dá a chave para a cidadania. Não é? Então o que eu costumo dizer é o seguinte, gestão muito pouco. Não é? Talvez uma outra grande diferença, no governo da prefeita, ela centraliza tudo e ela manda. No governo do doutor, todo mundo mandava, menos ele. Você chegava com a decisão muitas vezes, tem que fazer isso aqui, doutor. Não dá para fazer, ou então eu vou fazer, procure fulano. Aí você procurava o fulano lá. E as pessoas que estão me ouvindo sabem muito bem o que é isso. Não, o doutor não me falou nada não. E outra coisa, mesmo que ele me fale, vou fazer aqui do meu jeito. É complicado. Era complicado, você está entendendo? Então assim, o que tem de diferente, não é? Hoje, se o cidadão andar, vai dizer, não, é uma mulher agora e era um homem antes. Ela veste vermelho, ele veste amarelo. Mas a cidade continua como está, não tem muita diferença. Você vai andar em Vida Nova, por exemplo, você viu o escândalo que tinha lá com relação às carteiras escolares, não é? Que o secretário, e eu reputo ele um bom técnico, né? Um bom educador, mas ele tem que parar de mentir. Ele falou que ia entregar 600 carteiras, no outro dia chegou 60. Não é? A própria comunidade se reuniu para consertar carteiras, não é? A cidade de Lauro de Freitas é uma cidade de mendigos, é a 7ª economia do estado, não pode viver com pires na mão, a população vivendo com pires na mão, não é? Nós precisamos ver obras que realmente resolvam a vida das pessoas, não é? Você anda na cidade, choveu meia hora, alaga tudo, não é? Você não consegue andar na cidade, tem que esperar a chuva passar, não é? Você vai andar na cidade, por exemplo, aqui é a única cidade do Brasil que quando você está num ponto de ônibus ou não, você estica a mão e o ônibus para, não é? Dona Maria sai no verão com guarda-chuva para se proteger do sol. E no inverno ela sai com guarda-chuva também para se proteger da chuva, porque aqui também não tem abrigo de ônibus. Não é? Então é um negócio complicado, é difícil, porque são 16 anos de quase nada, não é? Costumo dizer isso. E tenho certeza absoluta que breve surgirão novas propostas, atores, né, estarão protagonizando com certeza absoluta uma nova história para a nossa cidade. Não perca esse raciocínio não, porque tem pergunta aí, não. Ouvinte no ar. Vamos lá. Tá com medo de acabar os créditos dela. Não vai acabar não, pode falar. Alô?
Alô? Bom dia. Qual é o seu nome? Joyce? Pronto, fica à vontade. Pode fazer a pergunta que você quiser. Obrigado, amiga. Prazer te ouvir. Ouviu? Sim, ele está te respondendo aí. Obrigado, Joyce. Prazer. Viu falar contigo. Tchau. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Obrigado, Joyce. Prontinho, agora você eu falei que eu não perder o raciocínio do que você estava falando da questão de entra gestor, muda gestor, sim, e a mesma coisa, aí não muda nada. Há um projeto de Gustavo Ferraz ou de algum parceiro de Gustavo Ferraz para Lauro de Freitas? Rapaz, são vários projetos. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer você tem que... Eu, se fosse prefeito da cidade, sim, ou se algum dia tivesse a oportunidade, esse desejo, fincarei bandeiras claras para as pessoas, não é? Como eu disse aqui nas minhas palavras, você tem que eleger prioridades para essa cidade. Então, você tem uma cidade que é muito violenta e que você precisa, para arrefecer essa violência, você tem que oportunizar as pessoas e oportunizar os serviços que a cidade tem a oferecer. Então, você começaria fazendo uma grande transformação na educação, não é? Não dá mais uma cidade hoje que tem 200 mil habitantes para ter 68 escolas na rede própria, não é? O resto são salas de casas, de lideranças políticas alugadas para colocar essas crianças. Então você também tem as escolas conveniadas, que muitas delas funcionam bem, não é? Você precisa ampliar a rede de creches urgente, porque o nosso déficit de creche é gigante, não é? Então, quantas creches foram construídas nos últimos anos? Pouquíssimas, não é? Se você for acompanhar a quantidade de pessoas que vêm habitando a nossa cidade, não é? Com a quantidade de creches, você não tem nada, não é? Você precisa colocar a Secretaria de Ação Social para funcionar com projetos factíveis. Por exemplo, você teria que ter um cartão em que a prefeitura ajudasse essas mães, enquanto as creches não são construídas, a colocarem seus filhos na creche para que elas possam ir para o mercado de trabalho, não é? E que você deixasse também, essas crianças vão ficar no meio da rua, com um vizinho muitas vezes, que não tem ali o carinho do pai, não é? Então, eu acho que passa muito por esses eixos. A saúde, por exemplo, a regulação hoje é um sistema de quem é que vai viver e quem vai morrer. Você escolhe, não é, quem vai viver e escolhe quem vai morrer, não é? Você veja, e tem exemplos aqui, vou dar um exemplo próximo aqui, atravessa aqui a paralela, Salvador. Aquela creche ali de São Cristóvão, demorou quanto tempo para ser construída? 3 meses. Certo? Por que a nossa aqui demora 9 anos? Não é? Então, assim, eu acho que a gestão, não é? É você enxugar essa máquina. Aqui em Lauro de Freitas, você tem, quando você ganha a eleição, o prefeito governa com quem ganhou e governa com os servidores públicos efetivos, aqueles que fazem concurso público. E está surgindo uma nova modalidade de servidor público em Lauro de Freitas, que são os amigos do poder. Eles estavam na oposição, perderam a eleição, mas são amigos de alguém que é amigo do prefeito e acaba indo para a gestão. Isso também tem que acabar, não é? Porque senão você vai ficar num ciclo de que você tem muita gente empregada e pouca ação na cidade. Então vou te dar um exemplo aqui. Claro, no primeiro ano, tá certo? Você assume a cidade, e se o gestor ele foi competente, você tem aí projetos no governo federal para você atrair recursos para a cidade, para as grandes políticas que você quer desenvolver. Mas muitas vezes esses recursos demoram, porque a burocracia estatal hoje ela é tamanha, não é? Que um projeto, para que você tire ele do papel, às vezes demora de 1 ano a 1 ano e meio. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa enxugar custo para que você tenha condição de atender minimamente a cidade com recursos próprios, certo? Então, e isso não é feito há anos aqui, não é? Às vezes você toma até um susto na rua. Fulano, e aí, como é que estão as coisas? Rapaz, consegui uma vaguinha lá na prefeitura. Foi mesmo, rapaz? Com quem? Não, um amigo meu, rapaz, que é amigo do vereador fulano de tal, não sei o que, tal, me botou lá. E aí, como é que você tá? Tá uma merda, tô ganhando 1.000 e poucos conto. Ainda tá reclamando. Quer dizer, ele não apoiou o projeto, ganhou um emprego e tá falando mal de quem tá empregando ele. Você tá entendendo? Então, é melhor que você ganhe com os seus e que você governe com os seus.
Não é verdade? Se você tem um projeto claro, se você tem uma ideia de cidade, se você sabe o que fazer aqui, eu passei para você várias coisas que podem ser feitas, não é? E que estão aí para serem feitas, não é verdade? O que falta é compromisso, gestão, gente competente nos destinos dessa cidade, comandando os destinos da cidade. Né? Veja o esporte da cidade como está. Aqui parece que você ter um time de futebol, fazer um campeonato, é como se você fosse um mendigo. O cara que está organizando, que está ajudando a cidade, ele tem que com pires na mão pedindo 100 conto de um, 50 do outro, 20 do outro, não sei quanto do outro, não sei... Pô, bicho, isso tem que acabar, não é? Lauro de Freitas não precisa passar por isso, e os munícipes não precisam passar por isso. O que eles têm que fazer é pagar os impostos, e que já pagamos os impostos. E muitas vezes as pessoas ficam revoltadas, é porque você paga o imposto e não vê o resultado, não é? E esse problema está aqui há não sei quantos anos. Outra coisa que acontece aqui, rapaz, que eu sou doido para entender, e se tem algum ouvinte aí nos ouvindo nesse momento, por favor me diga, como é que pode você chegar aqui, você anda em Lauro de Freitas e vê uma rua esburacada ou sem asfalto. Aí você recebe um morador, aí o morador vem, olha, lá na prefeitura consta como se fosse asfaltada. Como é que é isso, bicho? Para onde foi esse asfalto, velho? Será que isso existe mesmo? Porque nunca teve um secretário de obras aqui, de infraestrutura da cidade, que teve a coragem de ir para um veículo, dizer por que a população diz que a rua está como asfaltada na prefeitura e quando você vai é lama e buraco. Quem é que está certo? É o povo ou o gestor? Eu acho que quem cala consente, né? Então, se os gestores não vão para os órgãos de imprensa explicar, é porque de fato a população está certa, não é? Então aqui é assim, bicho. Né? Como é que você pode, uma cidade dessa, 7ª economia, como eu já disse, do estado da Bahia, uma cidade pujante, 70% da sua economia é movimentada pelo setor de serviços. Nos últimos 6 anos, a cidade vem crescendo também na área industrial. Nós temos muitas empresas ligadas à área de cosmético aqui, então é um segmento forte. Mas você não vê uma política de incentivo disso, você não vê, por exemplo, a situação dos empresários aqui. Eles são verdadeiros pedintes, né? O empresariado da cidade vem, aluga um galpão, quer montar um negócio. Então a primeira coisa que ele faz é alugar um galpão. Depois ele tem que apresentar um projeto. Aí ele apresenta o projeto. Aí o cara bota um bocado de defeito no projeto dele. Aí finalmente ele resolveu o problema do projeto. Aí vai para transporte. Aí vai discutir quantidade de vagas lá. Depois vai para o meio ambiente. Depois vai para a fazenda. Depois vai para não sei para onde. Rapaz, que é isso? Em Salvador, por exemplo, você entra num sistema. Quando você quer fazer isso, tem empresas que você resolve online. Você não precisa apresentar nada. Quem tem que fiscalizar é o poder público. Nós estamos aqui do lado de Salvador, nossa cidade não tem esgotamento sanitário. Aqui quando chove a gente pisa no cocô e no xixi. E vou dizer de novo, a 7ª economia do estado da Bahia. Não é? Nós estamos falando de uma arrecadação, vamos lá, eu não tenho acompanhado os números, mas posso dizer para você que já chegou a 34 milhões a arrecadação, vamos, se estiver em 27, vamos lá, corta e dá serviço ao povo, que é o que o povo precisa, que a prefeitura funcione. A prefeitura não é cabide de emprego. A prefeitura tem que oferecer serviço de qualidade para as pessoas que pagam imposto nessa cidade, e as que não pagam é porque não têm dinheiro para pagar e também precisam de serviço de qualidade. Não é porque ele é pobre, negro, e o PT gosta disso, né? Pobre, negro da periferia, nananana. Pô, beleza. Estão fazendo o que por essas pessoas? Dando Minha Casa Minha Vida para quem vem de fora de Lauro de Freitas e ganha apartamento aqui? Porque aqui você recebe apartamento do Minha Casa Minha Vida, porque você tem que ter uma relação política para ganhar o apartamento, porque esse cadastro que está aí não vale de nada. Por que não vale de nada? Porque não é público. Você se cadastra online, por exemplo, e você tem um resultado auferido por uma empresa que fiscaliza esses cadastros todos, etc. Não tem. É tudo feito por debaixo do pano para a utilização disso, da miséria alheia, para ser beneficiado politicamente, para ter o voto da pessoa. Isso tem que acabar. Certo? As pessoas têm que votar no gestor pela competência dele, porque querem que ele continue, porque ele é competente, porque ele realiza pela cidade, ele faz, ele trabalha pela cidade. Não é? A nossa gestora, ela tomou posse? Parece que não. Você liga a televisão, ela está em São Paulo. Liga a televisão, está em Brasília. Está em Curitiba no acampamento. Está fazendo um piquete aqui no aeroporto. Fecha a Estrada do Coco. Voltou a ser sindicalista.
voltou a ser sindicalista. A cidade está entregue a quem? Porque também não temos vice-prefeita. A vice-prefeita resolveu ser deputada, fez uma campanha inteira, 3 dias depois renunciou. Por que não contou antes que queria ser deputada? Por que foi vice-prefeita? Não é? Veja como o Lauro de Freitas está. E aí você quer que uma cidade desse jeito, não é? Uma gestão construída de mentira funcione? Não tem como funcionar. Porque as pessoas que votaram foram enganadas. Foram enganadas. E agora essa mesma deputada que era vice-prefeita e que renunciou, não tomou posse, agora ela vem aqui pedir voto para ser deputada. Vai votar nela? Tem como dar voto a ela? E ela que é a própria que indica o secretário de saúde, que também não funciona. Onde está a competência? Que ela sempre falava que tinha que ser competente, tinha que ser isso, tinha que ser aquilo, não sei o que, tal. Está tendo a oportunidade de mostrar, do grupo dela mostrar, também não mostra. Então, é difícil, entendeu, Manuel? É difícil. Eu acho que as coisas têm que ser mais olho no olho, posso, não posso, transparentes. Certo? A população tem que ter acesso a essas coisas. O empresariado precisa ser bem tratado. A população, as pessoas que precisam também precisam ser bem tratadas. A política pública tem que chegar na ponta. Isso não está acontecendo, tá certo? Então daí a revolta das pessoas, a desesperança, não é? Mas eu digo sempre para as pessoas que nos ouvem: não há mal que para sempre dure. Tem um ouvinte aí no ar. Vamos lá. Vamos passar então. Bom dia. Alô? Bom dia, fica à vontade, pode fazer a pergunta. Temos transporte, mototáxi, Não, falando sobre o sistema de transporte, né? Eu acho o seguinte, na minha opinião, eu tinha defendia uma tese na campanha e que eu fui muito mal interpretado por aqueles que naquele momento faziam política dentro da Translauf, certo? Quando eu falava da licitação do sistema. Sim. Tá? Você veja que com o modelo agora de integração do sistema ao metrô, está todo mundo perdendo, não é? A proposta do Capitão Olinto, e evidentemente ele deve ter convencido a prefeita disso, não é? De modelagem de integração do sistema, ela vai quebrar os permissionários no médio prazo, tá certo? O sistema de Lauro de Freitas, o sistema de Topics especialmente, ele não transporta a quantidade de passageiros dia que dê a esses permissionários uma vida digna, ou pelo menos que o negócio seja lucrativo, certo? Então, eu presto a eles que fiquem atentos, não é, ao canto da sereia, porque a princípio pode ser uma boa proposta, uma grande proposta, mas com certeza ela não é uma boa proposta, tá? E você tem hoje o táxi, que concorre com o ligeirinho. O ligeirinho, na verdade, ele não pode ser perseguido da forma como está, não é? Eu acho que o ligeirinho presta um bom serviço à cidade. Hoje a cidade, você tem lugares da cidade que em determinadas horas nem o táxi, nem a Topic conseguem chegar, não é? A verdade é essa, que quem consegue chegar é o morador, e isso é uma realidade que a gente tem que encarar publicamente, tá certo? É uma realidade e ajuda a comunidade. Então, se ajuda a comunidade, tem que ter o respeito do gestor. Eles não podem ser tratados como pessoas que fazem mal ao município, tá certo? Se o modelo está de uma certa forma clandestino, seja lá o que for, cabe ao poder público chamar essas pessoas e conversar, não é? E ter uma conversa decente, olho no olho. Vamos lá, vamos ver como é que nós vamos resolver, não é? Porque você há de convir comigo que você hoje chegar 10 horas da manhã, meia-noite, 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã em casa, e você tem um serviço de um cara que mora no seu bairro, ou mora próximo a você, e você paga 3 contos, 2,5 contos para chegar em casa, pô, esse cara não tá causando mal a ninguém, muito pelo contrário, não é verdade? O que precisa é oficializar, discutir o sistema de forma clara. Você está entendendo? Se o ligeirinho tira passageiro do sistema oficial, se tem aí uma concorrência entre eles, assim como a gente quer dar uma situação digna para os permissionários, não é? E que estão aí oficialmente, a gente também tem que tratar uma coisa que é a realidade do povo, não é? É a realidade das pessoas.
não é? Você veja o que aconteceu com Boroga, por exemplo. Foi assassinado, não é? Tá certo? Era uma grande figura, foi uma figura que levantou a bandeira do sistema alternativo na cidade. E eu vou te dizer uma coisa, e as pessoas que estão nos ouvindo agora, Marquinhos, vão entender claramente. Quando o poder público não ocupa um espaço, a informalidade toma conta. Tá certo? Seja no sistema de transporte, que nós estamos falando aqui, e vamos olhar a cidade como está. Você acha, por exemplo, que essas lojas aqui do centro, ali do pé do Oiti, que hoje tem verdadeiras fortalezas tomando conta da frente das lojas, os caras pagam imposto, paga os funcionários em dia, gera emprego para a cidade, e no entanto estão escondidos atrás da informalidade que tomou conta disso aqui. O secretário de Ordem Pública, por exemplo, ele está onde que ele não organiza isso? É só pegar lixo? É só pegar lixo e limpar rio? E as pessoas que contribuem com a cidade vão ficar onde? Quem é o pai dessas pessoas? Do empresariado. Empresariado, eu não estou falando de empresariados grandes empresários, não. São dos pequenos empresários que estão gerando ali 3 empregos, 4 empregos e que precisam ser respeitados. Você não pode pegar, e eu tinha dito isso na gestão passada, já passou da hora da prefeitura fazer um cadastramento para saber se esses ambulantes são daqui ou não são. Porque eu tenho certeza que muitos não são e estão aqui atrapalhando os nossos comerciantes. E isso é uma realidade que tem que ser dita de frente. E que a prefeitura tem que botar a mão na cumbuca, bicho. Não dá para ficar só na zona de conforto, não. Chama os caras e resolve. Eu vou fazer um camelódromo. Como? O que é mais importante para a cidade? O camelódromo ou uma escola? Dá para construir o camelódromo e a escola? Se não dá, constrói a escola. Camelódromo fica para o secretário que sentou na cadeira, tem que sair do ar-condicionado, andar na cidade, tá certo? E ter ideias criativas, já que não tem dinheiro para fazer o camelódromo. Organizar pelo menos a cidade. Não é verdade? Então assim, eu acho que com vontade política, não é? Às vezes com uma boa ideia e barata, você tem como fazer. Por exemplo, pega esses caras todos, cadastra eles, chama todo mundo, bota uma farda, uma camisa vermelha, a prefeita não é vermelha, porque outra é amarela, bota a camisa vermelha em todo mundo de vermelho na rua, tá certo? Bota a camisa vermelha, mas com cadastrozinho, com crachá, com foto e tal, para que as pessoas de Lauro de Freitas identifiquem eles como moradores. Não dá para ser essa panacea, essa palhaçada que a cidade se tornou. Eu entendo que são pessoas desempregadas, etc. Mas tudo bem, bote a banquinha lá no seu município, meu amigo. Aqui tem que ser do município de Lauro de Freitas, tem que ser do habitante de Lauro de Freitas, também tá desempregado, precisando. Agora tira da frente das lojas, pelo amor de Deus. Essas pessoas têm que ser respeitadas. Não é? Então é isso. Aqui você tá na sua rádio, você quer um anúncio. Aí você vai rodar aqui o comércio, pô, tá todo mundo reclamando, bicho. Não é? Cadê o secretário? Cadê o secretário de transporte para resolver finalmente e apresentar para a cidade um modelo de integração decente, que melhore a vida das pessoas, que não fique no conchavo, não é? Que não fique ali na negociação, que ninguém sabe o que está fazendo, que as pessoas não entendem muitas vezes como as coisas se dão aqui, não é? Não é uma gestão que se preocupa com as pessoas. Então pronto, vamos começar mostrando como é que se preocupa, porque até agora não disse para que veio. Tem um bocado de recadinhos aqui. Vamos lá, pode dizer todos, inclusive os ofensivos, que eu estou acostumado. Você falou de Vida Nova, da creche. Aí tem Anne, sim. O nome dela é Anne, ela diz: sou moradora do bairro de Vida Nova e quase 20 anos e não temos uma praça que preste para levarmos nossos filhos. Só tem uma única creche que nunca tem vaga ou está em greve. O horário de funcionamento é péssimo. Abre às 8 da manhã e encerra às 16 horas. E as mães, que saem às 17 horas do trabalho, faz o que com suas crianças? E ela pergunta qual é o nome do seu entrevistado. Então, Anne, o nome dele é Gustavo Ferraz. Então ela diz esse recado, ela manda esse recadinho. Tem outro aqui de Bilica. Bilica diz que Pitangueira está abandonada, né, pela atual gestão. E ele diz: quero saber de Gustavo Ferraz se o mesmo utilizaria as suas experiências obtidas em Salvador para Lauro de Freitas, caso se candidate ao cargo de prefeito de Lauro de Freitas.
colocaria prefeituras de bairros? Não, eu acho que, por exemplo, o modelo de regionalização que o prefeito Assemineto usou em Salvador é um modelo a ser seguido em Lauro de Freitas. Você se descentraliza a administração, especialmente na Secretaria de Educação. Você veja só como funciona, Marquinhos. O diretor da escola, quando acaba aquele dinheirinho que ele recebe, ele precisa trocar uma lâmpada, ele precisa comprar uma torneira. Sabe como é que funciona aqui? Ele pega o carrinho dele, gasta a gasolina dele, vai para a Secretaria de Educação, fica lá humilhado, esperando o secretário atender, porque são muitas demandas, evidentemente a Secretaria de Educação é um mundo, né? Aqui em Lauro de Freitas, muitos professores, muitos pedidos, muitas demandas, e ele está lá para resolver o problema de uma lâmpada. Se você pegar a cidade e regionalizar a gestão do serviço da educação, tá certo? Você nomeando gerentes regionais, com autonomia, com contrato licitado, bonito, com prestação desses equipamentos, não é? Isso não resolve, o diretor só vai acionar o gerente, não é? E isso funciona em Salvador muito bem. Por que não pode ser implementado aqui? Porque a ideia não é do PT? Porque a ideia é do DEM? Ora, a cidade não quer saber de quem é a ideia, ela quer que a ideia funcione. Com certeza, o governador tem boas ideias também. Mas a gente precisa ver essas boas ideias, porque a gente não está enxergando aqui. Não é? A gente tem que sair um pouco da zona de conforto, não, mas eu sei dizer, do que é obrigação. O governador vai fazer, macrodenagem do Rio Ipitanga, do não sei o que, tal. Beleza, obrigação. Não é? O rio está destruído, poluído. Esse rio não nasce aqui em Lauro de Freitas, ele nasce em Salvador, vem já de lá poluído, vem para cá e termina aqui, e a gente fica nessa situação. Então, fazendo aí, tem a ONG Rio Limpo, o Borba está fazendo um trabalho fantástico, né? É um abnegado nessa causa do Rio Sapato, dos rios de Lauro de Freitas. É uma cidade cercada por rios, né? Eu costumo dizer que aquela barragem do Rio Joanes, um dia, Deus o livre e guarde, tiver um problema, inclusive, prefeita, liga lá para o secretário, né, de recursos hídricos do estado da Bahia e pede para fazer uma manutenção. Está tudo rachado, está até feio. Você vai lá, você fica com medo. Eu não sou engenheiro, mas passei por lá outro dia, me assustei. Não é? Outra coisa que a gente sempre fala aqui, aqueles condomínios, por exemplo, que estão ali em buraquinho, que lançam esgoto para dentro do rio. Pô, são mais de 16 anos disso, mais de 20 anos disso. Todo mundo sabe que faz e ninguém autua o pessoal para fazer pelo menos uma estação de tratamento de água enquanto o esgotamento sanitário não chega. Não é? Então, assim, eu vou voltar um pouco para a Anne aqui, dizer a ela que, Anne, eu comungo dessa mesma dor que você, não é? Levantei essa bola aqui, conheço Vida Nova, andei muito em Vida Nova, ando em Vida Nova, tenho amigos em Vida Nova, né? O que está acontecendo hoje com a Praça da Mangueira e com aquela escola que está ao fundo é uma vergonha. A praça está totalmente ocupada de forma desordenada, não é? Eu acho que não precisa tirar os escola. Nós vamos fazer um posto de saúde, então nós vamos destruir a quadra. Peraí, a quadra é conquista da comunidade. A comunidade foi lá e fez a quadra. Será que não tem outro lugar para botar esse posto de saúde? Tem que ser na quadra? Então, pelo amor de Deus, as coisas não podem ser feitas dessa forma, não é? Se a população conquistou aquele espaço, está ali, está sendo utilizado, vamos pensar num outro lugar. Até porque a escola, por exemplo, ela tem um terreno gigantesco. É uma escola pequena, quantidade de salas de aula, com uma quadra e com um terreno gigante na frente. Quer dizer, pô, não tem um engenheiro que pense isso melhor? A solução é destrói o que tem para botar uma outra coisa que a gente não sabe quando vai chegar? Complicado, né? Fica complicado. Tem uma pergunta, Gustavo, de Tid, da Itinga. Ele diz que na campanha, né? Que você foi candidato a vice. As pessoas, quer dizer, quando eles falam as pessoas, é referente à oposição. Sim, normal. Não levava fé, nem em Matheus Reis, nem em você. Sim. E vocês chegaram perto. Sim. Aí ele diz o que faltou para vocês ganharem a eleição. Faltou mais tempo, não é? Eu acho que faltou tempo. Se a gente tivesse mais uma semana de campanha, mais 15 dias, eu acredito que a gente tivesse ganho a eleição. Mas eu acho assim, como você... a política não é futebol, mas a gente pode usar como exemplo, né? O Barcelona ganhou da Roma de 3-0. Quando foi jogar depois, né? Perdeu o jogo e foi eliminado. Quem acreditava que a Roma ia conseguir dar o troco? Foi lá e deu, não é? Então assim, não tem política ganha sem campanha.
A prefeita achava que ia ganhar, ia nadar de braçada e que ela ia ser ungida pelo povo. O povo ia carregar ela nas costas e dizer, não. E não é assim. Não é? Nós temos uma cidade que tem as suas contradições, nós temos uma cidade que tem pessoas que pensam essa cidade e que tem um projeto de cidade diferente do projeto do PT, não é? E, evidentemente, isso foi para as ruas e nós tivemos aí a parcela das pessoas que não acreditam nessas ideias. Isso é do jogo democrático, não é? Com certeza absoluta, em 2020, um novo projeto virá para justamente ser, vamos dizer assim, fazer o contraponto ao projeto que está. Não é? Nós temos aí já 9 anos e 3 meses de gestão desse grupo político que está aqui hoje, não é? E nós vamos, evidentemente, fazer um balanço em 2020 das conquistas para a cidade. Não é? Nesse ano e 3 meses desse novo mandato, muito pouco aconteceu. Não é? Muito pouco aconteceu. Vamos aguardar, não é? A gente tem aí fazendo avaliações permanentes e tem um tempo ainda para ela dar uma virada. É evidente que sim. E torço para que ela dê. Lhe digo de verdade, eu moro aqui, pego engarrafamento, sofro as mesmas coisas, tenho as mesmas angústias, não é? Torço para que ela dê, que ela seja competente, que ela mostre para que veio finalmente e saia só do discurso político, não é? E coloque essa máquina para rodar de forma competente e que resolva de fato, ou pelo menos comece a resolver os problemas dos munícipes de Lauro de Freitas. Tem Alba de Portão, né? Sim. Ela diz que ela pensou muito em te fazer essa pergunta, que ela é sua fã, que ela gosta muito de você. Ô Alba, obrigado, minha amiga. Ela ficou muito triste na ocasião. Sim, pode falar, vamos falar abertamente, não tem problema nenhum. Ela quer saber qual foi o real motivo da sua prisão. Veja só, nós estamos passando por um processo complicado, eu sou advogado, e você veja, Alba, as pessoas primeiro prendem para depois saber se você é inocente ou não. Não é? Eu passei 40 dias em Brasília no quartel da Polícia Militar, não é? Eu sou advogado, então tenho direito a uma sala de Estado maior, assim como o ex-presidente Lula está tendo essa sala dele lá em Brasília, eu fiquei num outro local, não é? E enquanto fui investigado durante 100 e poucos dias. E estou aqui hoje falando para você porque evidentemente nada encontraram. Eu sou um homem de classe média, um trabalhador, tudo que tenho foi fruto do meu trabalho, não é? Tenho uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal, pago o meu consórcio do meu carro religiosamente, um carro de 2014, tá certo? Então assim, caminho pelas ruas com dignidade, de cabeça erguida, porque tenho certeza que tenho uma vida limpa e o tempo vai mostrar isso para as pessoas. Evidentemente que a oposição, nesse momento, fica querendo criar uma querela com o que não tem, não é verdade? Mas tenho certeza absoluta de que quem está aí, e os opositores que estão me ouvindo, não aguenta 30 minutos de uma investigação. Não é? Não aguenta 30 minutos de uma investigação. Então assim, eu passei porque passei, estou aqui, tranquilo, tá certo? E se Deus quiser e assim me permitir, me der saúde, estarei em 2020 andando pelas ruas de Lauro de Freitas, como sempre faço, diga-se de passagem, só que em 2020 com uma diferença, com um projeto que tenho certeza absoluta que ajudará a transformar a vida sua, Alba, da nossa amiga Anne Vida Nova, de Joyce na Itinga, e de Bilica na Pitangueira, e de todas as pessoas que estão nos ouvindo e que deram a honra, não é, de fazer as perguntas, enfim. Estou aqui de braços abertos para ouvir, para falar e para dizer a verdade, como sempre fiz, olho no olho, e está tudo certo. Tem uma pergunta mais ou menos relacionada a isso que chegou de Márcia, que eu estava esperando um momento oportuno, porque a pergunta dela foi o seguinte: há algum impedimento legal para Gustavo Ferraz concorrer às eleições? Nenhum, eu não tenho nem processo. Sim. Então assim, tá tudo tranquilo, eu estou disponível e se Deus quiser em 2020 vou ser candidato. Estou trabalhando para isso, né? Dia e noite, conversando com as pessoas, e eu tenho um sonho de que é dedicar os melhores dias da minha vida à cidade que eu escolhi para viver e para morrer, tá certo? Eu tenho certeza absoluta, Lauro de Freitas pode ter mais. Lauro de Freitas pode ter uma vida melhor para oferecer aos seus munícipes. Pode ter mais serviço, pode ter mais educação, mais saúde. O que nós temos hoje é muito pouco para o que nós somos. As pessoas têm que acreditar, nossa cidade é grande, apesar de territorialmente ser pequena. Mas nós não precisamos passar pela humilhação que a nossa cidade está passando. Um prefeito tem que se respeitar, não pode ir para a Estrada do Coco, fechar a Estrada do Coco. Até porque eu queria mandar um recado para ela. Se ela não está nos ouvindo, mas com certeza alguns delas estão. Prefeita, a senhora quando fez a opção de sentar na cadeira e ser prefeita, a senhora não é a prefeita do PT, a senhora é a prefeita
de Lauro de Freitas. Então, quando for fechar a Estrada do Coco, me respeite. Respeite as pessoas que não votaram no PT, mas que a senhora representa como prefeita. Então, tome cuidado, certo? Cuide das pessoas, porque a senhora, eu não queria que a senhora estivesse onde a senhora está, tá certo? Votei contra. Mas na medida que a senhora está, eu te respeito como prefeita e me respeite como cidadão. Não bloqueie a Estrada do Coco, porque aqui tem pais de família, mães de família, pessoas que precisam trabalhar, pessoas que precisam ir ao médico, pessoas que têm os seus afazeres do dia a dia, tá certo? E travando a cidade só faz atrapalhar, né, ao nosso dia a dia, o direito de ir e vir que eu tenho como cidadão e que é constitucional. Se o seu líder político está sofrendo o que está sofrendo, a justiça vai resolver. É na justiça que ele tem que discutir isso. Não somos nós que não temos nada a ver com o peixe, que temos que pagar o preço, não é? Pelo que ele fez. Então, por favor, respeite o povo da sua cidade. Respeite as pessoas. Respeite o cidadão de bem. Então, eu quero deixar essa mensagem para ver se toca o seu coração. Porque ontem passei por uma manifestação do seu pessoal com 30 pessoas. São poucos, não tem adesão popular, gente. Para você estar nessa agonia, né? Prejudicando as pessoas. Funcionários públicos participando de manifestação no horário de trabalho. O irmão dela com a camisa do PT, com apito de guarda de trânsito, com apoio da prefeitura, da polícia militar. Esses policiais militares podiam estar onde? Cuidando da segurança nas ruas. Estão tendo que estar aí com viaturas ou com efetivo, que o nosso efetivo aqui em Lauro já é pequeno, tá certo? Cuidando de manifestação todo dia. Pô, lógico, tem todo o direito de se manifestar. Faz um aqui, ó, na praça aqui da Matriz, tem espaço, faz aqui uma manifestação, um ato político, tudo certo. Mas não atrapalhe quem quer trabalhar, quem quer produzir, não é? Quem quer sair de casa, chegar no seu destino, no horário, não é verdade? E que hoje tem que passar por tudo isso, porque meia dúzia de pessoas resolveram se manifestar. Pô, pelo amor de Deus. O nosso tempo está acabando, mas antes de acabar... Mas tem mais pergunta aí, né? Tem Hoje, recado, na verdade é tem recado, né? Recadinho. Mas só, olha só, eu não poderia deixar essa entrevista acabar. A gente não perguntou uma coisa que... Diga. A gente perguntou para o Matheus Reis e ele falou que não. É de fato, Matheus Reis foi o candidato do Dr. Márcio ou não? Rapaz, veja só, eu acho que houve uma grande confusão com isso. Sim. Não é? O Márcio, ele participou da convenção, não é? E assim, pô, o Matheus também, é aquela história, né? Eu posso dizer que eu não era o candidato de Márcio, porque quando eu resolvi ser candidato, eu fui exonerado, pedi para sair da prefeitura, e todas as pessoas que caminharam comigo também fizeram a mesma coisa. Eu acho que a política não tem mais espaço para acender uma vela para Deus e outra para o diabo, tá certo? Matheus, ele tem o meu respeito, não é? Ele foi um bom vereador para Lauro de Freitas, mas eu acho que a gente tem que dizer a verdade, pô. Tinha emprego na prefeitura, sim, era um vereador da base do governo, não é verdade? E que, evidentemente, a raiva que as pessoas sentiam de Márcio naquele momento, de uma certa forma, transmutou para ele, não é? Porque ele era poder, não é? Ele era poder. E, evidentemente, que existe uma grande diferença entre você ser candidato. Quando você está sendo candidato, você constrói um novo projeto de poder. E, evidentemente, que Márcio não faria parte dele. Eu acho que foi uma estratégia que o PT usou de vincular a imagem de uma pessoa desgastada a um novo projeto, tá certo? Mas que Márcio, com certeza absoluta, fez parte disso, porque várias pessoas que eram funcionários estavam com a gente. Eu não tenho vergonha de dizer, tá certo? Mas daí a concordar com o Márcio, que acredito também que ele não concordou, e por isso que ele foi candidato, junto com a gente. Construímos um novo projeto, tentando construir um novo projeto. Não é verdade? Que não alcançou o objetivo, mas eu acho que plantou uma semente, não é verdade? Para que as pessoas hoje tenham condição de fazer uma reflexão. Não porque se nós vencêssemos, nós iríamos... Não é isso. Mas eu acho que, pelo menos, nós colocamos a política em Lauro de Freitas num patamar diferente. Fomos aos debates, discutimos a cidade, não é? Enfrentamos os problemas com a cabeça erguida. Evidentemente que Matheus tem uma visão de cidade diferente da minha, não é? Mas que no governo nós vamos tentar unificar, não é? As nossas posições. E, evidentemente, na política, eu costumo dizer o seguinte:
a gente faz a política e primeiro a gente discute o que nos une, não é? E depois a gente discute o que não nos une. E muitas vezes até o que não nos une a gente deixa para lá e vamos trabalhar em cima do que nos une, do que nos junta. E foi assim que eu procurei fazer. Evidentemente que agora estou livre, né, para construir um projeto da forma como eu acredito, não é? Como eu sei que a cidade precisa. E posso dizer a vocês que estão nos ouvindo nesse momento, estou pronto, sei fazer, sou um bom técnico, já provei isso em outros lugares, tá certo? E estou à disposição do povo de Lauro de Freitas para dar a virada que essa cidade precisa. Isso mais ou menos responde à pergunta de Rogério. Ele manda um abraço para você. Ô, Tuto Grande, Rogério. E ele parabeniza você pela proposta que levou com o Matheus Reis. Sim. Mas infelizmente terá que sofrer até 2020. É isso aí. Para voltar em você de novo. Maravilha. E ele pergunta mais ou menos aqui quais as grandes propostas que você tem para Lauro de Freitas em 2020. É isso, uma cidade que tem que ser reconstruída, né? São 16 anos de nada, então nós temos que tocar a cidade pensando na estrutura mínima para que as pessoas comecem a ter conforto para viver aqui. Então falamos aqui ao longo da entrevista inteira sobre a saúde, sobre a educação, sobre a assistência social, que é fundamental para que essa cidade volte a respirar. Né? O esporte que é tão pungente aqui, futebol especificamente, as pessoas adoram. E digo a vocês, fazer uma grande transformação na cultura da cidade. Cultura não é fazer festa, tá certo? Fazer festa é entretenimento. Cultura é outra coisa. É você buscar a história da cidade, fazer as publicações. Lá de frente de um museu que não tem, tá certo? Aqui são poucos livros contando a história da cidade. Nós temos o Fundo de Cultura que é utilizado para fazer evento. E isso está errado, precisa ser corrigido, não é? Nós temos uma comunidade aqui essencialmente de matriz africana que precisa ser reconhecida culturalmente e isso precisa ser resolvido urgente, não é? Nós temos os índios aqui, nós temos os quilombolas. Índio tem que parar de morar na praça. Alguém tem que resolver isso. Isso é espaço público que precisa ser utilizado pela população de um modo geral, não pode ser utilizado por uma pessoa. Já passou da hora do gestor resolver isso, não é? Ali não é uma moradia digna, não é? Ali é uma praça pública que tem que ser ocupada pelos pais e mães de família de Lauro de Freitas. Então esse rapaz tem que dar uma saída para ele, não é? E ninguém enfrenta esse problema para estar botado debaixo do tapete. Enquanto isso ele vai avançando ali na praça, é um barzinho, é um não sei quezinho, ele anda de sunga, ele não respeita as pessoas que frequentam a praça, porque ele se sente em casa, não é? Ele precisa respeitar as pessoas, ele mora no espaço público, ele não mora no espaço privado. E cabe à prefeitura dar uma saída para isso. É um desafio. Aí cadê a Secretaria de Ação Social? Quem é o secretário? A secretária? Nem sei. Porque não aparece. Você está com um problema social aqui há anos na praça. São 9 anos e 3 meses dessa gestão. E isso não foi resolvido ainda. Precisa ser. Não é? Precisa ser. A Santiago de Vilas do Atlântico e Anne, né, de Vida Nova. Ela pergunta o que você acha da prisão de Lula. Olha, eu sou contra a prisão em segunda instância. Eu sou advogado. A prisão em segunda instância é inconstitucional, tá certo? Sou contra a prisão em segunda instância, apesar de reconhecer que, de fato, ele cometeu muitos crimes e que precisa pagar por isso, tá certo? Mas nem por isso, mas pelo fato de ter que pagar, a Constituição brasileira não precisa ser rasgada. Não é? Então nós temos aí instituições sólidas e que, evidentemente, que ele teria que pagar isso depois do processo transitado e julgado. Eu, particularmente, sou contra a prisão em segunda instância. Chegou, né? Chegou a hora, né? Só que um ouvinte ligou, Paulo, ele falou o seguinte, eu tava no boato também, não sei se é verdade, né? A gente não procurou saber ainda, a gente vai procurar saber, Paulo, também, vamos checar. Mas já de antemão, a gente tá com o Gustavo Ferraz, aqui a gente pode perguntar pra ele também, fazer essa pergunta pra ele. A questão dos 40 radares que estão falando que vão instalar aqui em Lauro de Freitas, é verdade? É mentira? Você tem essa informação? Tenho informação. Vai ter os 40 radares, vão ter os 40 radares. E aí eu vou fazer um paralelo aqui, ó. A gestão que diz que não é gestão de impostos. Quem foi que verticalizou a cidade para aumentar a quantidade de pessoas pagando IPTU? Foi o PT. Nós tínhamos 3 ou 4 radares em Lauro de Freitas, né? Hoje nós vamos ter 40. Quem foi que inventou esses 40 radares? O PT. Quem é que se preocupa com a sanha arrecadatória? O PT. Então, vamos dar a César o que é de César, porque ela disse assim, não vai ter aumento de IPTU. Beleza, mas meteu 40 radares, o TFF das empresas, ela aumentou mais de 100%, tá certo? Hoje, tinha empresários que pagavam R$800, estão pagando R$1.600. E quem foi que fez isso?
o PT. Então, assim, se tem um imposto para pagar, aumenta o imposto, mas onde está o serviço, meu Deus? Não é? O serviço é muito ruim para você pensar em primeiro arrecadar para depois dar o serviço. Não é? Ou seja, nós vamos continuar pagando por um serviço que não aparece? Isso é um estelionato. Não é? Se você arrecada, você tem que dar o serviço. Então, assim, é isso aí. Eu acho que é um contrassenso. Não é? É uma contradição, né, da atual gestão, que diz que não se preocupa com impostos. Porque lá em Salvador eles entraram contra o aumento do IPTU. Né? Quer dizer, em Salvador não pode aumentar o IPTU, mas aqui pode aumentar o TFF. Aqui, isso aí, onde é que está a coerência disso? Não é? Então, assim, vamos ser coerentes, rapaz. Vamos dizer a verdade para a população. Está precisando arrecadar por quê? Porque o que tem está comprometido com a folha de pagamento, com forasteiros, com pessoas que não moram aqui, não é? Que foram dados esses empregos. Na Secretaria de Educação tem uns amigos lá que dizem o seguinte: você tem que chegar, Gustavo, 7h30 da manhã, porque se chegar 8h30 não tem lugar para sentar, de tanta gente. Tá certo? Então, assim, isso tem que acabar. Por que não está funcionando direito? Não, porque não tem cadeira para todo mundo, é muito emprego, é muita gente. Diz que o corredor fica um negócio de doido, rapaz. Se der vontade de ir no banheiro, só tem um banheiro. Diz que a fila de 3, 4 pessoas sempre agora. É complicado. Complicado, pô, complicado. A educação deveria estar bem... Bombando, não é verdade? Bombando. Mas coitado do secretário, tudo que dizem assim, o secretário precisa resolver isso. A prefeita tem que autorizar. O secretário precisa resolver isso. Então, a prefeita... Pô, e pra que tem secretário então? A prefeita renuncia, né? A vereadora, que é presidente da Câmara, assume a prefeitura e ela vai ser a secretária da Educação, já que tudo passa por ela. E o secretário de Educação, a gente tivemos com ele aqui para poder falar sobre um projeto muito bom, por sinal, a questão que você falou de cultura, que é muito importante aqui na cidade de Lauro de Freitas, que foi o Univerão. Um projeto que abraçou de verdade assim a questão da educação. Vamos falar um pouco da educação. Então, eu fiquei com a imagem da educação em Lauro de Freitas. Poxa, acho que a coisa vai andar. Aquele que foi lá no Centro Pan-Americano de Judô? Foi espalhado na cidade. Sim, mas teve lá uma plenária. Eles chamam de plenária, fazem reuniões e chamam de plenária, né? Houve cursos de fotografia, cursos de um monte de coisa. Então, foi um bom projeto. Foi um bom projeto. Eu parabenizo ele, como eu disse aqui, é um bom técnico, tá certo? Agora, isso está associado a uma outra coisa. Sim. Pegaram um filé mignon da nossa cidade, uma área grande, de frente para o mar, e entregaram para o Elefante Branco. Porque aquilo, o Centro Pan-Americano de Judô, me bate um abacate. Qual é o retorno que a sociedade de Lauro de Freitas tem com aquele equipamento ali? Fazer meia dúzia de reunião durante o ano? Porque se ela me dissesse que foi a prefeita que doou esse terreno, né? Se ela me dissesse, não, por trás disso, a Confederação Brasileira, o Comitê Olímpico vai tornar Lauro de Freitas a cidade do judô. Aí o que ela faz? Ela pega meia dúzia de ônibus escolar, leva as criancinhas para treinar lá o judô e tá tendo uma finalidade social. Me bata um abacate, vamos ser verdadeiros, não é? Quer dizer que a gente tem que pagar a gasolina do transporte escolar para levar as crianças para lá? E o dinheiro privado está onde? Já que foi para um equipamento do Centro Pan-Americano, hoje é gerido pela Confederação Brasileira de Judô. Aí você vai no negócio daquele lá, o ar-condicionado não funciona, não sei o que, o sarito está comendo tudo. Pô, se fosse um hotel, estava gerando emprego, não é verdade? Se fosse uma bela escola, estava tendo uma função social, não é? Mas se fosse, Lauro de Freitas fosse a cidade do judô, se a Confederação Brasileira, a Sadia, que é patrocinadora, desse kimono para todas as crianças na escola, nós tivéssemos monitores para que essas crianças aprendessem o judô, não é? Participassem de torneios fora, justificaria. A nossa cidade tem 54 quilômetros. Não pode se dar o luxo de entregar terrenos em áreas nobres para elefante branco. Não cabe na nossa cidade. Nossa cidade não tem espaço para elefante branco. Muito obrigado, Gustavo. Essa foi a entrevista. A gente gostou muito. Quero parabenizar. Obrigado, amigo. Fala muito e fala muito bem. E é isso aí. A gente convidou o Gustavo Ferraz para poder dar a entrevista, porque ele prontamente aceitou. Isso é muito legal. A gente sente a importância da TV FM também nisso. Também, com certeza. E é isso aí, Gustavo. Meu papel é estimular. Sempre que precisar, meu velho, é só falar com a gente. Da mesma forma, estou à disposição, né? Para novos convites, quando vocês julgarem necessários. E Marquinho, que é uma mobília aqui desse, né? Da nossa cidade, um figura, um comunicador excelente. Obrigado. Te parabenizar também, parabenizar você, ao Manuel, pelo projeto. Não acho que Lauro de Freitas precisa de bons projetos, de boas ideias. E aí, tá claro, através da TV, você começa a perceber
que a comunicação em Lauro de Freitas começa a respirar áreas diferentes, né? A comunicação em Lauro de Freitas ela precisa ser mais imparcial, não é? Não dá só para ser sou poder, cadê o meu, né? Então não dá para ser isso. Eu acho que você pode ser imparcial e também receber a verba pública de publicidade. Você não precisa ser PT. O seu instrumento de comunicação com a população não precisa ter um partido político para receber verba de publicidade. Isso será outra coisa que também vamos mudar em Lauro de Freitas, se assim o povo quiser. Em 2020, a partir de 2020, caso a gente consiga êxito no nosso processo, uma das metas é mudar a forma, a relação, na verdade, do executivo, do poder público com a comunicação na nossa cidade. Tá certo? Não precisa ter atestado ideológico, nem ficar defendendo posição indefensável para ter verba de publicidade. Todos os políticos que a gente entrevistou aqui, eu faço questão de dizer que o partido da TV FM é a comunidade, é o povo. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu faço questão. Tenha certeza disso, tenha certeza disso. Até porque aqui é uma concessão pública. Pois não é certo? E como premissa número 1, é a comunidade em primeiro lugar que vocês têm que servir. Perfeito, Marquinho. Perfeito. Seus 40 anos na comunicação não são em vão, tá vendo? Valeu, gente. Valeu, grande abraço.